Amigos e amigas da TV do Povo, nós temos o compromisso de levar até vocês tudo o que acontece em nossa sociedade, homens e mulheres que fazem a diferença, que ajudam a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão da nossa cidade. Infelizmente, cada canto deste município que a gente vai, ouve falar a seguinte frase: Friburgo tem prefeito? Vocês, cada um que nesse momento nos dá o privilégio de estar sintonizado na TV do Povo tem a sua resposta. Neste momento, vamos começar uma série de entrevistas com homens, mulheres, adolescentes que estão preocupados com a nossa cidade, com o nosso futuro. Vamos começar ouvindo o Schwenk. Schwenk, é um prazer em tê-lo na tela da TV do Povo. Boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma reunião da Aliança Democrática Municipalista e que nós vamos ouvir, a partir de hoje, os futuros candidatos, pré-candidatos a prefeito, para que depois a Aliança tenha a sua definição na escolha de um nome que poderá administrar Friburgo a partir de 2021 até 2024. Junto conosco, ele que foi vereador, presidente da Câmara, secretário de Educação, exerceu vários cargos da administração pública. Sempre que tem algum problema na cidade, ele é chamado para ser ouvido, porque ele tem discernimento naquilo que fala e principalmente experiência para enxergar o futuro. Jorge Carvalho, como é que você avalia este momento da cidade de Nova Friburgo? Marquinhos, não é o momento, é o tempo do século XXI, a partir do início do século XXI, que a mediocridade política tomou conta de Nova Friburgo. Nós não estamos vendo nesse século algo que venha administrativamente colocar Friburgo na grandeza que o município tem no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e até no mundo. A mediocridade política me preocupa muito. Hoje está muito ruim, mas se não abrirmos os olhos, a próxima será bem pior. Junto conosco, ele que, com o olhar do direito, das leis dos homens, vai falar para a gente como ali a cultura da cidade. Ô Marquinhos, como bem disse o Schwenk, nosso partido hoje está reunido para que tenhamos um termômetro a respeito dos pré-candidatos ao Executivo friburguense. E esse termômetro é justamente para não acontecer o que está supostamente acontecendo, que a gente escolha um candidato que tenha uma participação como Friburgo merece, como também falou o Jorge Carvalho. Então, Friburgo está sendo esquecido. Hoje nós temos que avaliar e fazer escolher uma pessoa para que a gente possa apoiar para que Friburgo tenha o desenvolvimento que merece. Junto conosco, Zé Mota, ele que é o presidente do Avante, foi secretário de turismo, empresário, viabiliza emprego em nossa cidade e enxerga esse momento de que forma? Bom, nós estamos aqui nos reunindo justamente para buscar soluções. Estamos aqui trabalhando, já temos 7 reuniões, onde nós ouvimos a experiência de várias pessoas, vários segmentos, e estamos montando um plano de governo. E queremos agora ouvir os candidatos para ver qual irá abraçar esse plano de governo para que a gente possa fazer e pensar Friburgo para 20 anos. Chega de pensar Friburgo para 4 anos e se reeleger. Nós queremos uma Friburgo do futuro. Então nós temos que trabalhar para isso, né, Mar? Schwenk, quem quiser participar do grupo, age de que forma? É só comunicar, nós fazemos as nossas reuniões às sextas-feiras, última sexta-feira de cada mês, é só comunicar com a gente, com o Zé Mota, com o Jorge Carvalho, e nós agendamos para essa conversa. Jorge, você que conhece bem, o que muda no futuro, começar bem no passado, bem lá atrás, digo antes das eleições, reunirem-se pessoas de bem, cujo objetivo é montar planos, estratégias para que a cidade possa ficar melhor. O que você enxerga que pode haver de qualidade no futuro a partir desse momento e dessas ações? Chega de improviso, né, Marquinhos? Até porque quem gosta de improviso é repentista. Nós não podemos ter uma administração na base do improviso. Você quer um exemplo? Nós temos aí, com 3 anos de governo ainda não completados, mais de 35 trocas de secretários na administração municipal. Isso representa o quê? Isso explica o quê? Isso mostra o quê? Que não houve planejamento.
Não havendo planejamento, não há sucesso. Infelizmente, Friburgo está sendo administrado dessa maneira, na base do improviso. E o improviso nunca é bom, nunca dá bom resultado. Dentro do direito, dentro da advocacia e principalmente do direito administrativo, como é que você vê essa organização bem antecipada? Marquinhos, essa organização é importante, né? O partido tem uma tônica, já tomou uma decisão a quem pode se aproximar e não se aproximar. Quer dizer, eu acho que isso busca, na realidade, um futuro prefeito para Friburgo, o qual o Friburgo merece. Friburgo é avante. É avante, 70. Estamos aí. E essa organização é importante para poder políticas futuras sociais ligadas à sociedade. Fundamental. Nós estamos fazendo um plano que esperamos encontrar em breve, agora ouvindo os pré-candidatos, uma pessoa, talvez até saindo do nosso partido, para vir o candidato a prefeito que vai realmente botar Friburgo no caminho do futuro, né? TV do Povo, a lente da verdade. Fique com imagens desta bela atitude que é reunir homens e mulheres de bem para ajudar você a ter uma cidade melhor. Nesse momento, vocês acompanham imagens de pessoas, de líderes, que estão preocupados a que futuro iremos entregar aos nossos filhos e netos com relação à Nova Friburgo. Você sabe que a maldade é muita. Tem gente aqui que, se ele puder ver a ruína de Friburgo e ver o bem-estar dele, ele vai fazer para isso. E nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas sejam cuidadores. Quem ama, cuida. E se a gente gosta dessa cidade, e é uma das melhores cidades no mundo, a gente tem que, embora eu não conheça todas, mas as que eu conheço, eu gosto disso aqui. E a gente vê que muita coisa pode ser feita aqui. E vai ser feita. É a última tentativa que eu faço. Eu tinha desistido por causa desse envolvimento que eu tive na campanha desse prefeito na vez passada. Foi uma maior decepção, que ele é exatamente o contrário do que ele falou com a gente. Tudo que eu conversei, às vezes particularmente, que pedi a ele que fosse, ele não é. Está demonstrando justamente o contrário. Por isso a minha revolta, que às vezes falo, as pessoas me criticam que eu falo verdade, eu falo a verdade. Todos, mais uma reunião nossa da Aliança Democrática Municipalista. A aliança é o ato ou efeito de aliar-se e o impacto de um ajuste de um acordo. A aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos, países, etc. A aliança, segundo as escrituras sagradas, foi cada um dos pactos que Deus fez com os homens. A democracia é o sistema que as pessoas podem participar da política. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão, manifestação de suas opiniões. Municipalista. O municipalismo consiste em uma ideologia política que o objetivo é oferecer maior autonomia ao município, atendendo especialmente à organização e prerrogativa da cidade, por meio de uma descentralização da administração pública. Salientar a importância da cidade, uma vez que é nesse espaço onde vivemos, trabalhamos, construímos famílias e criamos nossos filhos e netos. Devemos enxergar a cidade como sendo um mundo real, enquanto o Estado e a nação seriam instituições abstratas que geram poder distante e alinhados à insensível necessidade dos setores do município. Para saudar o convidado de hoje, peço ao companheiro Jorge Carvalho que o faça, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a honra e a preferência de poder saudar o próprio deputado, a quem fiz o convite, o deputado César Lobac, em nome do nosso grupo da Aliança. Então, boas-vindas a todos que estão aqui, que acompanham o deputado, os nossos companheiros. E nosso objetivo é esse, ouvir aqueles que têm pretensões de concorrer a um cargo maior aqui, que é de chefe do Executivo da União. Nós queremos colaborar sempre com as nossas ideias e sugestões, sem imposições, porque onde há imposição é tudo menos democracia, e o que nós precisamos é valorizar o sistema democrático. É óbvio, é mais do que
claro que Nova Friburgo vive um dos seus piores momentos políticos, não é de agora, é a partir do século XXI. A mediocridade administrativa em termos de tanto de executivo quanto legislativo vem numa crescente. E eu lembro sempre que o doutor Ulisses Guimarães dizia o seguinte: está ruim essa legislatura, você está achando que está ruim esse momento, aguarde o próximo. E nós não podemos aguardar o próximo com essa expectativa de coisas ruins. Nós temos que aguardar o próximo mandato, a próxima legislatura, na expectativa de se montar alguma coisa para 20 anos. Porque o improviso é o que está aí. Nós temos um governo que, com menos de 3 anos, já trocou mais de 30 secretários. Isso tem um nome: improviso. Eu costumo dizer que quem gosta de improviso é repentista. E nós não somos repentistas. Nós somos friburguenses, amamos nossa cidade, queremos o melhor para todos nós, porque é aqui que nós vivemos. E nós queremos que saia da próxima eleição um prefeito que seja o prefeito de todos nós, e não um prefeito de grupinhos. Daí, deputado, nós estamos recebendo, agradecendo sua boa vontade, na certeza de que poderemos ouvir as suas ideias e com a certeza de que o senhor também terá boa vontade com as nossas sugestões. Seja muito bem-vindo, boa tarde, o tempo é seu, fique à vontade. O nosso nome, eu sou do PSC, partido do governador Wilson Witzel. Meu nome está à disposição do partido para a gente concorrer à prefeitura, porque o governador ele tem focado em algumas cidades do estado do Rio, onde ele pretende atuar ativamente durante a campanha eleitoral, porque estrategicamente, é óbvio, para ele é importante para o crescimento, principalmente do PSC. Nós somos um partido pequeno e o momento de crescer agora, e eu ainda brinco, falou agora ou nunca, depois esquece, vamos ficar sempre do baixo clero. Em relação à LERJ, nós temos 2 deputados, né, o Márcio Pacheco e eu, mas agora o Bruno Dauari já veio, já filiou no PSC, e tem mais 2 deputados apalavrados, quer dizer, nós vamos partir de 2, já vai para 5. E a tendência é que o PSC possa aproveitar esse grande momento de ter conseguido eleger o governador do estado, para que a gente possa crescer como partido. Nunca fui de outro partido, sempre fui do PSC, me filiei para disputar a eleição de vereador em 2000 e anterior a ela, me ajuda, 12, né? 12. Filiei em 2011 e disputei minha primeira eleição em 2012, tive 1.103 votos, fiquei na suplência, assumi o mandato durante 10 meses, fui secretário de Serviço Público, já fui subsecretário quando o Vanozinho, à época, né, professor? Aquele último mandato do doutor Heródoto, assumiu, depois, quando o Demerval assumiu a prefeitura, fui com o Vanozinho para o Serviço Público, e no governo do Rogério Cabral trabalhei na infraestrutura e logística, coordenando licitação, aquelas pesquisas de mercado, junto à Secretaria de Saúde, e na minha segunda eleição de vereador, tive 1.983, a gente cresceu bastante a votação, e 10.560 no ano passado, para deputado estadual, como os senhores sabem, sendo que a minha, em Nova Friburgo, foi em torno de 8.400 votos, a minha base realmente é aqui, né? Até porque foquei mais aqui realmente, e escolhi errado os locais que fui fora daqui, e o resultado acabou não vindo. Mas quis Deus que mesmo com essa quantidade de votos, a gente estivesse lá. Sou o suplente do deputado estadual Chiquinho da Mangueira, que infelizmente atravessa um problema jurídico, está afastado, com um problema de saúde também, e a gente assumiu agora, aproximadamente 4 meses, o nosso mandato. Por que coloquei o meu nome à disposição do partido? Primeiro, que me sinto preparado, senão jamais o faria. Segundo, pelo amor que tenho a essa cidade.
entendo que Nova Friburgo precisa de 3 elementos para dar certo. Primeiro é o amor, o segundo é o trabalho e o terceiro é a atitude. O chefe do executivo, se ele não tiver dentro do perfil dele, essas 3 situações, dificilmente ele vai trazer essa cidade para um crescimento. Eu estava aqui pensando para a gente se posicionar no tempo, e o professor Jorge foi muito feliz. Eu não gosto de citar nomes. Quando o senhor falou século XXI, o senhor chegou onde eu queria chegar, concordo plenamente com a sua fala, e me deu a possibilidade de não citar nomes. A gente não está aqui para falar mal ou bem de A, B ou C, não é o nosso propósito, nunca foi. As minhas campanhas sempre foram uma campanha muito limpa. Eu faço a minha parte, esqueço o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. Eu acho que isso é importante na vida pública, na política. Por quê? Nós moramos numa cidade de 195 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo. E o grande doutor Ulisses, eles já falaram, né? Para você jamais falar para sua esposa que fulano é seu inimigo, porque um dia vocês vão estar juntos lá no palanque, ela não vai entender nada. Imagina a gente que se esbarra, está sempre encontrando num local, no outro. Isso é muito ruim, eu prezo muito isso. Eu tenho um princípio na minha vida que eu não construo muro. O meu negócio é construir pontes de amizade e, graças a Deus, o nosso círculo de amizade cresce a cada vez, porque eu preservo muito a amizade e isso tem feito a gente crescer em conhecimento, crescer em sabedoria e, acima de tudo, se sentir acolhido. Porque quem tem amigo realmente vale muito mais do que o tesouro e eu primo muito isso. Então, falando especificamente do município, a minha formação é de empresa privada, trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em farmácia aqui durante muitos anos, fui propagandista em 88, fui trabalhar em Petrópolis como representante de remédio, aquele que visita o médico na frente da gente, que a gente fica zangado e tal. Eu fiquei 1 ano e 1 mês lá em Petrópolis, fui promovido a supervisor, supervisionei todo o interior do estado do Rio, de Itatiaia a Varriçai, durante 7 anos, e fui convidado pela empresa para ir para o Nordeste, para gerenciar o laboratório Axê, que é o maior conglomerado da indústria farmacêutica da América do Sul. Eu cuidei de Alagoas até o Rio Grande do Norte, 4 estados. E o propagandista, para vocês terem uma ideia, é um público mais seleto. Um representante hoje ganha em torno de R$8 mil de salário. É um salário, para a nossa realidade, é um salário muito bom. Então, em regra, são pessoas bastante preparadas, pessoas que têm realmente um conhecimento. E a filial, quando a gente pegou, de 13, ela estava em 12º lugar, era a penúltima do Brasil. Em menos de 2 anos, nós conseguimos chegar em 2º lugar. Então, a minha vida privada é essa. Saí depois dessa empresa, montei uma drogaria aqui em Nova Friburgo, cometi o erro de crescer rápido demais, porque a primeira farmácia que começou a entregar de graça foi a minha, a primeira farmácia a fazer propaganda na Serra Mar, nos intervalos dos jogos da Copa, foi a minha, e estava dentro da galeria, e todo mundo achava que a coisa não ia dar certo, deu certo até demais, eu cresci muito rápido, por inexperiência administrativa. Uma coisa é você gerenciar uma grande empresa como eu fiz, mas você tem toda uma estrutura de departamentos no seu entorno. E aqui eu vim com esse mesmo gás, só que eu não tinha capital de giro. Então, quando veio o final de ano, entrou janeiro, Nova Friburgo, vai todo mundo para Rio das Ostras, vai para a praia, aí depois vem o carnaval, fecha Alberto Brown, e infelizmente passei por um processo de falência, não fiquei devendo a nenhum funcionário meu, não tenho nenhum processo no meu nome, em todas as instâncias, tanto na Justiça Eleitoral, na Justiça Federal, na Justiça Comum, e a gente vai aprendendo com isso, né? A gente vai aprendendo. Uma das minhas grandes bandeiras é a saúde. Eu trabalhei com saúde o tempo todo, trabalhei no meio de médicos, trabalhei em farmácia, trabalhei no laboratório. Minha esposa teve câncer de mama quando morávamos em Natal, teve que retirar a mama, teve que retirar o linfonodo, estava positivo, então eu não ouvi falar de câncer. Eu vivi o câncer junto com a minha esposa.
Então a saúde me sensibiliza muito, fico muito triste com o que estão fazendo com a saúde do nosso município, isso é uma covardia com a população. E eu não aceito ninguém falar para mim que saúde não tem jeito, que isso é uma falácia. Quem gosta muito de ouvir isso é o incompetente, é o corrupto, é o ladrão, que diz que falta dinheiro na saúde. Isso é mentira, falta gestão. Falta gestão. Logicamente que na saúde a gente sabe que existe uma dicotomia. Quanto melhor ela for, maior vai ser a demanda, isso é natural. Agora, dá para você fazer o básico para atender as pessoas realmente com carinho, com atenção e, acima de tudo, um tratamento humanizado. O grande problema que nós enfrentamos no nosso Hospital Municipal Raul Sertan é a humanização do atendimento. Por quê? Os profissionais, eles têm que se reinventar lá a cada instante. Existem apaixonados naquele hospital, porque você começa o projeto, troca o secretário, volta a estaca zero, o time vai sendo mudado, alterado a todo instante, a chance de dar certo é quase nenhuma e o resultado está aí. Então, uma das minhas principais bandeiras vai ser a saúde. Eu respiro saúde, eu vivo saúde, porque é o pior momento da nossa vida, é quando você está com falta de saúde ou está doente. O resto, dá para você esperar um pouquinho, dá para dar um tempo. Eu costumo dizer que na vida pública tudo é urgente, na administração pública. Agora, na saúde não é emergência. Aí você está lidando com vidas das pessoas, você está lidando com erros que você não tem como corrigir. Morreu, como é que você vai corrigir? Então, realmente é um absurdo o que acontece no nosso município e essa vai ser uma das minhas bandeiras. Sei as mudanças que devem ser feitas na área da saúde. Inclusive, segunda-feira passada, tive uma consulta com o Dr. Sandro Lobianco, para mim um dos melhores profissionais de Nova Friburgo, mas disparado. Eu ainda falei, o senhor é um ponto fora da curva. E falei da minha tristeza por ele ter se aposentado. E ele disse, deputado, eu já poderia ter me aposentado há muito tempo, porque ele era funcionário do governo federal e atendia o Silvio Henrique Brown. Ele falou, mas infelizmente, a falta de condição de trabalho que me levou a me afastar da medicina pública. Então, o que eu quero dizer com isso? Nova Friburgo, a partir do século XXI, lembra um cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. A gente só vai perdendo, e a gente vai acostumando com essas perdas e vai achando isso normal. Porque meu avô me ensinou que depois que criaram o carro nunca mais ficou bom. E a gente vai aceitando isso passivamente, votando por exclusão. A gente vota por exclusão há quanto tempo nesse município? Não pode ser assim. A gente tem que mudar isso. Agora, nós temos que fazer esse dever de casa. Eu costumo dizer o seguinte, Nova Friburgo tem que nos unir. O amor pela nossa cidade, o que nós queremos deixar para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, essa é a pauta, essa é a condição que tem que nos unir. E foi muito bem colocado, o chefe do executivo ele tem que trabalhar para todos. Pode ter perseguição política, atender a A, B ou C, você tem que atender a maioria. O prefeito é para fazer varejo, o prefeito é para fazer atacado. O prefeito fica lá atendendo o varejo, ele está no lugar errado, ele tem que ir para a Câmara, então. Então, são coisas que nós temos que agora aproveitar essa oportunidade e a gente realmente trazer uma mudança de verdade. Uma mudança realmente para que você fale assim, não, eu vou votar no A, B ou C, porque eu acredito nele. Eu não vou votar no B para tirar o A, como a gente vem fazendo. Eu fico feliz quando eu vejo vários nomes sendo colocados na pauta de candidatura, é muito melhor. Quanto mais a quantidade de candidatos tiver, hipoteticamente, a chance de você escolher um melhor é maior. Então eu vejo isso como de maneira positiva, isso é democracia, respeito à posição de cada um, aquele que se coloca à disposição. Agora, mesmo que a gente não venha a lograr êxito nesse projeto, que aquele que estiver lá, de cara já vai contar com o meu apoio, eu tenho que fazer o meu papel de deputado. Agora, acima de tudo, a gente tem que se unir em torno dele, para que ele possa fazer realmente essa cidade voltar a crescer. Em agosto agora fiquei muito preocupado com a FEVEST. A FEVEST vem descendo de ladeira abaixo, ano após ano. Uma marca fortíssima, uma marca mundial hoje com a internet. E a gente, eu tive assim, a tristeza de ouvir o Marcelo Porto, na abertura, ele disse o seguinte, eu achei que eu ia falar para vocês que essa era a última FEVEST. Só não vai ser porque o presidente da Feijão falou que vai ajudar, olha que absurdo. Então,
É um passo para a gente perder a FEVEST. Isso é normal? Não pode ser normal. Você tem a maior feira de moda íntima da América Latina, a gente vai perder, a gente vai falar que isso é normal. Quando dessa minha passagem no Nordeste, isso 97, 96, eu fui a Patos. Patos fica no interior da Paraíba, lá no sertão. E eu andando pela rua, numa loja eu vi moda íntima de Nova Friburgo, que agora não é moda íntima, mas que ela já saiu, né? Ela já é a lingerie, agora as mulheres estão usando realmente, mostrando no dia a dia, já deixou de ser moda íntima há muito tempo. E aí eu entrei na loja e olha só, gente, vem comigo. Em 96, 97, tinha WhatsApp? Não. Tinha nada de rede social. Era telefone fixo e poucos tinham telefone celular. Eu me lembro que a época eu tinha, pela minha condição de gerente regional do Nordeste. Vários médicos não tinham nem telefone, era aquele PT 550, que você puxava a anteninha, aquele tijolão. Quando eu entrei na loja, eu virei para a proprietária e falei, como é que a senhora consegue comprar essa moda íntima? Ela é da minha cidade. Ela falou, você é de Nova Friburgo? Eu falei, sou. Falei, todos os anos eu vou na FEVEST. Foi a resposta que ela me deu. E ano passado, na abertura, eu citei esse fato, da importância da FEVEST para o nosso município. Mas, infelizmente, olha só, pessoal, não estou fazendo crítica ao organizador, por favor, me entenda. Estou falando de um potencial que quem perde somos todos nós, tá? Por favor, não me interprete mal, não tem nada com a vida de ninguém, eu cuido da minha. Agora, a gente não pode perder a FEVEST não pode estar descendo ladeira abaixo igual está acontecendo. Aí eu comecei a perguntar às pessoas que estiveram lá na feira, que expuseram, todo mundo decepcionado com o resultado. Isso aí você tem que, a luz vermelha tem que estar muito acesa, tem que sentar. Agora, quem tem que fazer isso? Eu entendo que o Poder Executivo ele tem que ser um fomentador dos negócios do município. Ele, quem está sentado lá no Palácio Barão de Nova Friburgo, tem que chamar esse pessoal, vem cá, o que está dando errado, o que a gente tem que fazer para ajudar, onde é que eu tenho que buscar parcerias, nós temos que mudar isso. A propaganda é muito cara. Existem várias concessionárias aqui em Nova Friburgo que prestam serviço, elas têm que pagar a propaganda da FEVEST, que ganha muito dinheiro aqui. A inadimplência aqui é quase zero, da Energisa, se não for zero. Porque o cara atrás, daí um pouquinho dá um jeito, vai e paga, porque não pode ficar sem energia. Você tem o Grupo Águas do Brasil, que é um dos maiores, gigantesco. Tem que chamar esse pessoal para responsabilidade, meu amigo. Não é só ganhar dinheiro na cidade. O empresário ganhar dinheiro aqui? Eu acho que não. Estão aqui para ganhar dinheiro. Agora, tem que ter um lado social, tem que ter uma conjuntura do município dentro dessa pauta. Como é que nós vamos deixar a FEVEST acabar? Então, eu estou dando a FEVEST como exemplo, mas posso citar muitos outros. Cadê a MyFest que nós tínhamos? Cadê os grandes festivais do Grande Clube, que Niterói subia como um todo? Acabou tudo. Então, esse é o ponto, é o cerne da nossa discussão. Nós temos que nos unir em torno de Nova Friburgo e parar de aceitar que a gente tem que perder as coisas de maneira passiva. A gente não pode aceitar isso de maneira. Eu sou um entusiasta do turismo. O turismo é uma fonte de riqueza do mundo, dinheiro limpo, que ia ser gasto em outro lugar. Agora, cadê o nosso investimento em turismo? Zero. Nova Friburgo, com o potencial que nós temos, a cada feira de turismo que estivesse dentro desse Brasil, Nova Friburgo tinha que estar lá, mostrando os Três Picos, mostrando Lumiar, São Pedro, mostrando Caledônia, mostrando o Doce Sada, que eu brinco com o Gilberto, falo, você acha que é o dono, isso aí já pertence a Nova Friburgo, você só administra. A gente tem tanta coisa boa aqui, e a gente não mostra isso para o povo. Nós estamos a 130 quilômetros de quantos milhões de crianças? Rio de Janeiro, Grande Rio, São Gonçalo, Niterói, que nunca viu um pé de alface na frente dele, nunca pisou no chão. E a gente pode explorar o turismo rural aqui de uma forma a ter um resultado gigantesco. Eu tenho, nas reuniões que eu tenho oportunidade de ter estado com o Selmo, eu tenho aprendido muito com o Selmo sobre agricultura. Nós temos uma importância no cenário do Estado em relação à agricultura. A gente tem que trazer esse povo para cá.
carioca chega, é isso que o carioca quer, ele não quer vir para cá para ir no chimarrão não, gente. Isso ele tem lá. Quer vir para cá para o filho dele colher lá a laranja, ou colher o morango e tomar um suco ali. É isso que eles querem. E a gente tem tudo isso. Já estão produzindo morango o ano inteiro. 3 espécies de morango. A gente já produz morango o ano inteiro. O maior produtor de couve-flor do mundo. Não existe um município no mundo que produz tanta couve-flor como Nova Friburgo. E a gente não vende isso. Segundo maior produtor de flor de corte. As nossas praças eram para ser lotadas de flores, a chegada da cidade. Cadê? Agora, quem tem que fazer isso? É quem tem que estar lá, com a caneta na mão, montar um secretariado profissional, técnico. Aí nós esbarramos numa dificuldade que tem que ser resolvida. O Friburgo paga mal para os secretários. Como é que você vai no mercado pegar um cara capacitado para pagar R$5.500 a ele, líquido? Isso tem que ser resolvido. Agora não adianta a gente ficar brincando, não, isso não pode fazer, porque o homem público não tem, esse salário já está muito bom. Não está não. A gente tem que falar assim, ó, eu não quero o que sobra, não, eu quero escolher no mercado aqueles que são bons para me ajudar a administrar essa cidade. Tem que ser. Ou a gente dá essa guinada, ou vai continuar, vai ser mais um que vai entrar lá e não vai resolver nada. 6 agentes, em regra, por dia, trabalham no trânsito da cidade, está ali um representante, que é o Luciano, porque são 18, escala, aí um fica doente, não sei o quê. Tem condição, gente. Mais de 100 mil veículos aqui, no nosso Detran. 130 mil, para 6 agentes. E você tratar a mobilidade urbana com seriedade, com profissionalismo. Então são coisas que quem entrar lá tem que ter coragem de fazer. O prefeito tem que entrar e falar, ó, alguns vão ficar zangados comigo. Isso é fato. Agora tem que governar para todo mundo. Tem que fazer essa cidade crescer. Essa cidade tem que avançar. Se entrar lá para fazer um varejinho, não vai adiantar, vai ser mais um. Nada contra. Nada contra. Por favor, não estou falando de pessoas. A caixa ali da rua, me ajuda aqui, você que é o ferro da rua. Aqui, ali onde tem aquele V8 agora. Um ex-secretário de mobilidade abriu a caixa ali, ele reduziu a calçada. Né? Foi bom. E aí você contorna o Paissandu com a caixa para 3 veículos. Aí no que você entra para a Olaria, Cônica e Cascatinha, mora poucas pessoas lá. Por que o nome é artéria? Porque se infartar ali, repercute lá atrás, para tudo. Na época, um vereador levou os comerciantes dali até o prefeito. E o prefeito falou, então tá bom, não vou tirar o estacionamento não. Na verdade, eu não tenho absolutamente nada contra quem tem comércio ali. Mas não adiantou nada você abrir lá atrás se você deixou a funilar ali. Agora, o que o prefeito tem que fazer? Chama os comerciantes, chama o pessoal da Rendas Arco, estou precisando de vocês numa parceria aqui. Os comerciantes vão perder aqui o estacionamento em frente, eu preciso da gente fazer um trabalho para eles usarem aqui o seu estacionamento. Vamos fazer um acordo aqui, você vai fazer um preço melhor, o camarada que comprar lá vai ter um desconto. É assim que tem que fazer. Agora não é atender a 3 ou 4 e prejudicar quem mora no Olaria, Cônica e Cascatinha. O vereador fez o papel dele, ele foi fazer o varejinho dele. O cara é amigo, o outro pediu, e aí tudo bem, faz parte do jogo. Agora o prefeito não. Falou, não me impede isso não. Não me impede isso não, eu tenho que governar para a maioria. Não adianta nada eu ter feito lá atrás, se eu ia afunilar aqui, o problema vai continuar o mesmo. Estou dando isso como exemplo, não vou nem citar nome, que não cabe. Agora, é um exemplo claro do que os nossos prefeitos vêm fazendo ano após ano. Você não me falou o tempo. Eu vou dar mais 5 minutos. Tá, então tá bom. Então, pessoal, para a gente encerrar, esse é meu posicionamento. Não tem compromisso com eu, não tem incompetente no meu grupo de estimação. Quando nomeei os meus assessores, a minha fala foi a seguinte, a minha parte eu fiz. Eu tenho esse princípio, eu governo com quem disputou a eleição comigo. Agora, daqui para frente é com vocês. A minha parte eu fiz, está todo mundo nomeado. Agora, cada um faz o que tem que fazer. E exonero, tranquilo, não é nada pessoal, tranquilo. Agora, eu tenho que agir dessa forma. Eu não tenho competente de ser chamado no monumento. Agora, Nova Friburgo não. Nova Friburgo é muito maior do que aquilo.
Eu queria fazer o que o rapaz fez, tomara que ele não tenha se machucado, né? Acredito que não. Bateu lá e derrubou aquilo. Ele prestou um grande serviço ao município. Porque a pessoa que vai comemorar 200 anos de Nova Friburgo, pega um madeirite, faz uma casinha de pombo e chama de monumento dos 200 anos, é a cabeça dos nossos gestores. E, infelizmente, quem antecedeu pensava do mesmo jeito. Então, chegou o momento, ou a gente assume o protagonismo de ser uma cidade que tem potencial para crescer todo mundo juntos. A gente pode muito mais do que ser a capital da moda íntima, com interrogação que a coisa não está caminhando muito bem, tem a China aí e todo esse problema. A indústria metal mecânica aqui atravessando também um problema complicado. A gente tem que trazer turista para cá. Agora, tem que fazer trabalho de catequese com o friburguense, para ele aprender a receber o turista. Ele tem que olhar o turista, ver um cifrão nele, opa, está trazendo dinheiro para a nossa cidade. E agora, terminando mesmo, um dia caminhando com o doutor Alzeli na Via Expressa, pediatra. Falei, doutor, nós temos que, Nova Friburgo tem que investir no turismo. E investir no turismo, o senhor ganha também. Aí, eu? Falei, por quê? O garçom vai receber os 10% da gorjeta dele e vai lá poder pagar sua consulta particular para o filho dele. Porque se não tiver turista lá no restaurante, ele não tem dinheiro para pagar sua consulta. Ele falou, você está certo. Eu falei, o turismo é isso, roda em todo mundo. Circula a economia como um todo. Então, eu entendo que um gestor, para assumir essa cidade, que não acreditar no turismo, ele vai ficar malhando em ferro frio. A última grande obra, aí tem pessoas aqui que muito mais experiência política do que eu, a última grande obra dessa cidade, com a fonte 00, que o prefeito gasta onde ele quiser, foi a Via Expressa. Estou errado? Então vamos ver disso? De folha de pagamento só. Né? Então é isso aí, pessoal. Me coloco à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. E agradecer essa oportunidade. Agradecer a oportunidade, foi muito importante a gente estar aqui. E se for convidado outras vezes, aqui estarei com toda satisfação e com todo carinho. Tá bom? Valeu. Muito da sua fala em relação ao Estado mínimo. Realmente eu entendo que a administração pública ela deve focar em saúde, educação e desenvolvimento. Se você não tiver desenvolvimento, não tiver o apoio à atividade econômica, você não tem um município forte. O Estado mínimo exige uma fiscalização exemplar. E nós temos aqui diversas coisas que já estão terceirizadas através de concessões. Só que nós não temos uma fiscalização através de uma lei. Nós precisamos de uma agência reguladora com participação da sociedade, do legislativo e do executivo, para fiscalizar essas concessionárias. Porque elas colocam, por exemplo, a tarifa de uma maneira que é discutida intramuros. Né? A gente sabe como que isso fica. Isso não é bom. Há uma necessidade de correção em várias concessões e eu queria uma análise rápida em relação a essa ideia muito boa, que é o avanço dentro da sua fala. Eu concordo plenamente. O senhor tem uma ideia? A gente tem que fazer isso correndo, né? Quem sabe Vossa Excelência vai estar na Câmara, vai ser o autor dessa lei, com indicação legislativa, para a gente fazer, mas logo no início do governo. Eu fazia propaganda de um produto chamado Modureti, que é um diurético, e a gente fazia uma propaganda que eu nunca mais esqueci. Quando a gente abria a literatura na frente do médico, a lâmina, a gente falava assim, doutor, é importante começar bem para continuar bem. E eu pactuo dessa ideia. O Crivella, no primeiro dia de governo dele, eu sabia que ia dar no que está dando, infelizmente. Porque ele fez um movimento com os secretários para não hemorrir doar sangue. Apareceu ele e o Isaías. Eu olhei aqui e não entendi nada. Aí a repórter, mas não, vou ver. Se sou prefeito, fala, a senhora está falando dos meus ex-secretários, que eu vou exonerar todo mundo hoje. Porque se no primeiro dia não me obedecer, eu não imagino no... Então isso é importantíssimo. Agora, essa comissão isenta, uma agência reguladora realmente,
uma agência fiscalizadora dos serviços concedidos, e aí não só dessas concessionárias que estão, e as outras também que forem prestar o serviço público. É importantíssimo. Agora tem que ter isenção. O executivo tem que ter um representante? Tem que ter um representante. A OAB tem que ter um representante? Tem que ter. A gente tem que fazer isso. A população, a sociedade organizada tem que ter um representante. Por quê? Quanto mais publicidade a gente der nessas ações, mais fortalecido vai estar o governo. Na valorização do profissional. Se tem um cidadão que é apaixonado por professor, sou eu. Sabe por quê? Vou te explicar. Eu parei de estudar muito cedo, porque eu sou de 63, tenho 55 anos, e a época da minha adolescência, as famílias valorizavam muito você trabalhar, você precisava de trabalhar para ajudar no sustento. Meu pai é metalúrgico, a minha mãe é dona de casa, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com isso, não terminei a antiga 8ª série. Estudei no Praça da Bandeira, inclusive fiquei muito triste, sabia que ponto chegou na escola. E voltei a estudar tarde. À época eu trabalhava com o vereador Vanozinho, era assessor dele. A minha esposa foi no EJA aqui no Ribeiro de Almeida, me matriculou. E eu comecei a estudar no EJA. Em 6 meses, inclusive aconteceu na catástrofe de 2011, né? Em 6 meses eu terminei a minha antiga 8ª, fiz o meu 2º grau, e no meio de 2011 eu entrei na Universidade de Estácio de Sá, eu sou advogado. E eu vivi um momento com Piscuela. Eu vou falar Piscuela porque todo mundo conhece o Piscuela. Caiu a tal da tabela periódica, professor. Pô, imagina você sem estudar há anos, e eu tenho um bloqueio, aquilo que eu não vou usar mais, eu tenho dificuldade em enveredar esforço para aquilo. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, disse que agora tem uma nova sistemática, não preciso decorar mais, né? A coisa vai evoluindo. Aí sentei na frente do professor Piscuela, falei, professor, eu não consigo decorar essa tabela aqui. Aí ele, por quê? Eu falei, por causa disso, tudo que eu não vou usar mais na minha vida, eu tenho dificuldade, eu já estou com bloqueio e tal. Você pretende fazer o quê? Eu falei, eu pretendo fazer faculdade de Direito. E você nunca mais vai ver uma tabela periódica na sua frente. Vamos fazer o seguinte, então, você vai me fazer 3 pesquisas, né, que eu fiquei sabendo, que o nosso rebanho bovino, que tem uma grande culpa da tal da camada de ozônio lá, dessa pesquisa, eu aprendi isso, né, se tem alguém que é especialista. E ele começou a conversar comigo sobre medicamento. Aí começamos a falar de ácido ascórbico e tal, ele falou, você sabe química pra caramba, você só não sabe o que você sabe. Então fiz da forma que ele determinou, e ele me aprovou, e foi motivo de muita satisfação, de muita emoção, quando da minha formatura eu fui à casa dele para levar um convite. Ele já tinha esquecido dessa passagem, com certeza, e nós choramos muito abraçados os dois. Falei, professor, se não fosse o senhor, eu não teria esse diploma aqui, eu gostaria muito que o senhor fosse na minha formatura. Então esse é o meu pensamento em relação ao professor, e eu fico muito triste, mas muito triste, quando os nossos gestores tratam os professores da forma que eles são tratados. Então nós temos aqui, vamos falar aqui do nosso negócio. Se tem uma secretaria que tem dinheiro na educação, esse é o primeiro ponto. Para você ter uma ideia, no final do ano a gente tem que arrumar jeito de gastar o dinheiro. Você está do lado aí de um especialista que está balançando a cabeça positivamente. Eu não estou te vendendo uma coisa que não é a realidade. Ano passado eles compraram 14 veículos. Só. E nós sabemos que esses 14 veículos não estão na Secretaria de Educação. Exatamente. Mas eles foram adquiridos com aquela verba que tem que fechar o 25%. Então, é valorização do profissional. Inclusive, entramos com um projeto ontem na Alerj para que o Estado coloque psicólogo nas escolas e, se caso não tenha condição, pelo menos nas regionais. Porque no Estado de São Paulo, por dia, 58 professores se licenciam em virtude de problema psicológico. Porque as famílias agora estão falando assim, ó, vai para lá e educa meu filho. Quem educa são os pais. Os professores abrem os nossos horizontes do conhecimento, é diferente. Então, protocolamos ontem esse projeto na Alerj, vou lutar muito para que os professores possam ter pelo menos
esse apoio, no caso do Estado. Em relação ao nosso município, a mesma coisa, investir na carreira deles, estimular o professor a continuar estudando, quanto mais meritocracia. Vou passar para você uma única palavra. Eu sou totalmente a favor da meritocracia, que a vida é assim. A vida te cobra a cada momento. Então, esse é o caminho. Aquele professor que quer continuar estudando, quer se aprimorar, ele tem que ganhar mais do que aquele que está acomodado. E esse reconhecimento é importantíssimo. Eu, primeiramente, queria agradecer a presença do deputado, é um prazer e é muito gratificante para todos nós tê-lo aqui e atendendo ao nosso pedido e respondendo alguns questionamentos. Eu queria colocar uma coisa que eu acho hoje afeta muito toda a sociedade friburguense, que é o transporte público. Ou seja, nós temos uma empresa que funcionou durante décadas com friburguenses e depois que foi vendida e passada essa concessão, que é uma concessão também, não é? Ela vem dando problemas. E hoje nós estamos com uma situação, nós temos uma única empresa, já vai para praticamente um ano que não houve uma renovação desse contrato, ou seja, se a empresa falar que não vai trabalhar mais, nós ficamos sem ônibus e sem transporte. Eu queria saber o que o candidato Loubach pensa em fazer com o transporte público no Nova Friburgo. O transporte público realmente nas pesquisas é o segundo. Candidato Loubach, eu pediria que ele respondesse. Primeiro, nós temos que... Aqui tem que ter sistema de tronco. Esse negócio de todos os ônibus de Friburgo passar no centro da cidade, isso não existe. Isso não existe. Isso é para você causar problema no trânsito mesmo, trazer tumulto. E aí nós temos que buscar qual é a melhor forma para esse sistema de tronco funcionar. Agora, infelizmente, o fato de ser uma única empresa não é fácil, tá? Eu não vou vender uma coisa que eu sei que não é fácil. Por quê? Existe um grande lote, todos sabem, fica sempre um lote vazio que ninguém vem. Né? Agora, o que está acontecendo hoje, né, isso desde quando o atual governo entrou, já sabia a data do vencimento do contrato. Deixou propositalmente os 44,5 do segundo tempo, só que aí quebraram a cara porque a empresa peitou, continua peitando, recorreu na justiça e creio eu que eles estão aguardando um novo governo para poder sentar à mesa e começar a discutir. O transporte, qual é o foco do transporte? Não é o carro e nem o ônibus, é o usuário. A gente tem que mudar esse modal aqui. Né? O foco é o cara que vai usar o transporte. Quanto mais pessoas usarem o transporte público, melhor para nós, melhor para todo mundo. O mundo inteiro é assim. E nas grandes cidades já não estaciona mais no centro da cidade. Você tem que usar o transporte público. A gente tem que aprender as coisas que estão dando certo. O tronco eu estou convencido que é a única saída. Todos os ônibus de Nova Friburgo vêm aqui, vai lá na Rua do Eixo e volta, isso não existe isso. A gente tem que botar essa integração para funcionar de verdade e ver como é que a gente pode. Agora, não é no achismo, né? Vamos fazer, se não der certo a gente muda. Hoje existem profissionais. Hoje eu estava passando na ponte Rio-Niterói, aquela obra que está na saída da direita, que vai facilitar muito para quem vai para o Galeão e tal. Hoje, engenharia, você faz o que você quiser. Você tem que pegar uma pessoa certa, que entenda realmente de transporte público, que entenda de mobilidade urbana, para você começar esse projeto. Agora, o que o professor Jorge falou, eu concordo com ele. A gente tem que ter um projeto, não de um mandato de 4 anos. Nós temos que ter um projeto de Estado, um projeto republicano, para que ele continue sendo colocado em prática. Porque, eu falei, nessa briga da empresa com a prefeitura, quem vai pagar é o povo. Aí o que eles fazem? Tira a quantidade de ônibus circulando, diminui os horários, quem está pagando? E o problema maior, Zé, que o usuário não tem ponto de correr. Se ele tiver que ficar 1 hora no ponto de ônibus, ele vai ter que ficar, coitado. Então isso é muito ruim quando o prefeito, quando o chefe do executivo não pensa nas pessoas.